Bullying na infância, bullying na adolescência e bullying na vida adulta. Quais que são as consequências desse ato e o que ele provoca na vida das pessoas? Meu nome é Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Estranho. Aqui a gente fala de cultura, de religião, de política, de reflexões, de jogos e de tudo um pouco. Então hoje eu só queria conversar com vocês sobre o tema do bullying, que é um tema muito polêmico e que com certeza muitas pessoas já podem ter sofrido ou na sua infância, na adolescência, até mesmo na sua vida adulta, né? Eu queria abordar com vocês o que esses tais atos eles acabam trazendo pra gente de consequência ao longo da nossa vida, ok? Bom, começando pelo bullying que começa na nossa infância, né? Todo mundo foi pra escola, todo mundo teve que um dia que estudar, conviver com outras pessoas, enfim. O bullying na infância geralmente começa com aquela zoada simples entre amigos, aquele isolamento um pouco assim dicotômico, onde a gente era excluído das brincadeiras, a gente nunca era escolhido talvez na aula de educação física para brincar ou para ir no parquinho e vice-versa. Agora o bullying na adolescência é aquele bullying que já evolui para algo muito mais agressivo, né? Na maioria das vezes, né? O bullying que vai muito além do isolamento, né? Muito além das pessoas não conversarem com você, né? É um bullying que acaba prejudicando a saúde mental da pessoa, acaba prejudicando ela ao ingressar no mercado de trabalho também. E o bullying na vida adulta já é um bullying que já se estende por muito tempo. São bullyings que a gente geralmente vê no trabalho, geralmente vê às vezes até na faculdade. E são tantos os 3 bullying que eu mencionei aqui, infância, adolescência e vida adulta, são atos que acabam prejudicando a saúde mental da pessoa no geral e a vida dela, como ela interage com as pessoas, como ela carrega a vida dali em diante. Então, só para contextualizar para vocês o que é o bullying. O bullying é você simplesmente humilhar uma pessoa de todas as formas possíveis, tanto emocionalmente, tanto fisicamente, tanto socialmente. Eu não sou nenhum especialista nem nada do tipo para estar falando sobre as questões psicológicas que o bullying acaba trazendo, né, para nossa vida. Mas cada um de nós tem uma história diferente para contar, né? Todos nós, como eu mencionei antes, já passamos por colégio, já a maioria de nós trabalhamos também. E com certeza quase que 100% das pessoas, principalmente na parte da infância, comecinho da adolescência, acabaram sofrendo alguma tentativa de bullying ou algum bullying isolado, né? Então, o bullying, assim, digamos, o bullying leve, digamos que ele é um pouco normal, né? Até uma certa altura da nossa vida, né? Porque é comum da criança, né? Até do adolescente tá discriminando tudo que ele considera diferente. Mas o bullying que acaba não se tornando tão normal assim, e nem um pouco, é o bullying que acaba transpassando a idade, acaba transpassando os limites, né, do que seria basicamente definido como uma zoada básica e definido agora como uma agressão física, uma humilhação social, uma humilhação psicológica. Então, odiar as pessoas, odiar o que é diferente é padrão do ser humano, né? Basicamente, muitas pessoas, né, têm essa mania de detestar o que é diferente delas, o que está abaixo do padrão de vida delas, ou o que elas consideram inferior a elas, né? Então, é daí que surge o bullying, né? O bullying, ele acaba surgindo desse desprezo, né, da pessoa pelo próximo, né? Ai, por que aquele lá é mais baixinho que eu? Por que aquele lá tem menos dinheiro que eu? Por que aquele lá não tem as coisas que eu tenho? Enfim. E o bullying, ele acaba se manifestando por meio dessas agressões psicológicas no dia a dia, no colégio, né? O que a gente muito vê no colégio é
muito tapa na cabeça, muitas agressões assim que geralmente estão fora do alcance dos professores, da direção do colégio, até mesmo dos pais, né, dos alunos. E assim, né, que nem eu disse, todo mundo em algum momento da vida já acabou sofrendo bullying, né, aquele bullying leve, mas tem uma porcentagem muito grande, principalmente aqui no Brasil, né, de pessoas que acabam sofrendo bullying grande parte da adolescência ali até na vida adulta. E assim, né, o bullying ele é uma prática horrível em todos os aspectos, né, tanto para quem sofre como para quem pratica. Para quem sofre é uma humilhação constante, agressões constantes, uma vontade absurda de não querer ir para a escola, né, quando o bullying geralmente acontece na escola, a maioria dos casos, ou até no trabalho, né, com colegas de trabalho, problemas de convivência, assim. E é um problema que vem crescendo, né, desde os tempos antigos até agora, né. Tempos antigos que eu falo anos 80, 90, a gente tinha casos isolados de bullying, né, na verdade tinha muitos casos de bullying, mas a gente não tinha bullying tão agressivos que nem a gente tem hoje. Hoje em dia ocorrem mortes por conta de bullying, ou se não ocorrem mortes, ocorrem ferimentos graves entre o agressor e a pessoa que é vítima, no caso. E um dado que eu quero trazer para vocês é que no Brasil a violência nas escolas, principalmente em escola pública, tem crescido, nossa, exponencialmente. Nunca se houve um número expressivo de violência nas escolas, tanto contra alunos, colegas, como contra professores, né? Como diz os dados. E o lance do bullying é um negócio muito engraçado, né? Porque a pessoa que faz o bullying contra a pessoa, ela não é nem um pouco perfeita. Se você olhar pra vida dela, ela não tem absolutamente nada, né, demais, nem mesmo se fosse uma pessoa que tivesse dinheiro, que fosse herdeira, filha de um pai rico, algo nesse sentido. Mas ela tem que fazer o bullying com a pessoa, tem que diminuir, de certa forma, uma outra pessoa, alguma coisa, um ser humano, para que ela se sinta melhor, né, sendo que ela nem é muita coisa, né. É mais ou menos assim que funciona a mente de uma pessoa que pratica o bullying, que despreza os outros, né. É uma pessoa com uma mentalidade horrível, uma mentalidade empobrecida, uma mentalidade de merda, né? Pra ser bem específico aqui. Que pra se sentir bem tem que reduzir alguém, tem que se mostrar superior a alguém. Isso acontecia muito no colégio, né? Agressões físicas, roubos de objetos pessoais da vítima. Esse tipo de coisa eu vi muito, né? Na época que eu tava no colégio. Isso aí era rotineiro, né? Esses babacas aí que se achavam os topzeiros, assim, da turma, né? Que hoje com certeza não devem ser nada, né? Tô falando da minha época de estudante. Minha época de estudante foi o que ali, ensino médio? 2019, 2020, né? Que 2020 teve a pandemia, então a maioria de nós estudou de casa. Mas era isso dali, né? Roubos constantes, agressões, sabe, humilhações psicológicas, sociais, né? Garanto que esses idiotas que fazem isso dali hoje não devem ter nada na vida, não deve ter porcaria nenhuma, né? Porque a pessoa que faz esse tipo de coisa, com toda certeza, né, não tem nenhum pensamento sólido pro futuro, né? Mas só para trazer a realidade para vocês, isso era uma realidade rotineira, principalmente em escolas públicas, né? Que não tem auxílio da direção, não tem nada, não tem muito menos alguma proposta do governo para resolver isso, né? E por que seria tão importante ter uma medida de proteção muito mais severa para proteger as pessoas, tanto a vítima, né, quanto a família, né, da vítima do bullying? Por quê? A pessoa que sofre bullying, geralmente no colégio, sofre bullying não só de uma pessoa, mas de várias, né? Geralmente são em torno de 5 ou 6, porque quem pratica o bullying geralmente sempre tá com algum grupo de amigos. E ela não tem nenhuma base sólida, estrutural, para que ela possa pedir ajuda, na maioria dos casos. O que ela pode fazer, né? Pode contar, talvez, para algum professor,
Se os professores forem bons, se a direção da escola for boa, pode até conter, de certa forma, um pouco a violência ali por um breve momento, né? Mas o professor, ele não tem controle sobre o bullying que esse aluno sofre fora da escola, até porque o bullying, ele muito menos se limita se limita a um ambiente de quatro paredes, tá? O bullying, ele transpassa a escola, transpassa trabalho, transpassa qualquer ambiente que, né, ele esteja limitado ali, instituições, né? Então, digamos que a direção da escola seja até boa, né? O aluno pode continuar sofrendo bullying fora da escola. E isso nem os próprios pais podem ajudar, porque os pais com certeza vão estar trabalhando, vão estar fazendo as coisas deles e não vão poder estar 24 horas por dia protegendo essa pessoa de 6 pessoas que podem ser maiores, mais fortes que ela, que podem facilmente agredir, né, ela em qualquer ambiente que ele se encontre. A não ser que essa pessoa contrate um segurança particular, né, 24 horas por dia. Mas isso não é uma realidade viável, eu acredito, nem para quem tem dinheiro. Então, uma medida protetiva do governo seria muito eficiente, ao meu ver, nesse caso, para proteger a vítima do bullying, porque o bullying não se limita a 4 paredes, ele pode continuar fora do colégio, fora de qualquer lugar. E muitas vezes, né, ele pode continuar até dentro da escola mesmo, porque muitas vezes professor nenhum, a direção nenhum, vai estar se intrometendo em assunto particular de aluno, né? Muitas vezes as pessoas acabam fechando os olhos para essa questão, né? Infelizmente. E aqui vai um recado agora para quem faz a prática do bullying, para quem acha que tá fazendo uma grande coisa da vida, fazendo bullying contra a pessoa. É o seguinte, não é só a vítima que corre risco, até mesmo de vida na maioria dos casos, tá? É você que pratica o bullying também, tá? Porque o que acontece, cara? Não pensa porque você às vezes é maior do que a pessoa que você está cometendo bullying, às vezes você é forte, mesmo que você vá pra academia, cara, você seja um cara bombadinho, um cara que toma anabolizante, você seja um cara treinado nisso, seja treinado naquilo, não interessa o quão valentão você seja, o quão se achão você acha que você não é um ser humano intocável, tá? Você não é uma pessoa indestrutível, que nada pode acontecer com você, que nada pode te atingir, muito pelo contrário, cara, a gente tem relatos muito bem claros aqui no Brasil, né, de vítimas de bullying que foram armados para a escola e acabaram cometendo casos, né, que se transformaram em fatalidades. Claro, essa não é a melhor forma de lidar com o bullying, a gente sabe disso, mas pensa numa pessoa que já está numa pressão emocional muito grande, vai saber há quanto tempo. Essa pessoa pode acabar tendo um desequilíbrio emocional bem grande e acabar cometendo um crime, uma fatalidade contra você. E aí você perdeu sua vida, perdeu muito menos seus amigos ali que muitas vezes estão praticando o bullying junto com você, não vão te ajudar de maneira alguma. E nós temos diversos casos como exemplo, né? Até mesmo aqui na região de pessoas que acabaram, que faziam bullying com uma pessoa e essa pessoa acabou, né, tirando a vida delas, ou ao menos ferindo bastante, né? Casos que se transformaram em fatalidades muito graves. Então, aqui vai um alerta para quem comete o bullying, né? Não pense que você é intocável, que você é melhor do que os outros, porque você não é. Tá? Você pode estar naquele momento de euforia, assim, ser aquele cara, só o fodão do grupo, aquele lá não é nada, aquele lá é um merda, não. Você corre sério risco de vida, não só você como sua família também, né? Porque se essa pessoa resolver ter um sentimento de vingança contra você, um sentimento de ódio, tu pode ter certeza que ele pode vir atrás de você e isso pode se tornar em algo grave. Tá? Algo que pode tirar sua vida, a vida de algum familiar, de algum irmão, de alguma esposa, de algum pai, de alguma mãe. E isso pode pôr em risco a vida de outros colegas, né? Outros amigos, pessoas que estão próximas ali, nesse meio, e que podem sofrer riscos seríssimos, né? A vida.
Então, essa é a minha opinião sobre bullying, né? Pra mim, o bullying é uma coisa que sempre existiu, assim, uma coisa que sempre vai existir. É uma coisa natural do ser humano, né? O ser humano tem essa mania de querer reduzir, né, o que ele considera inferior, o que ele acha que não é nada. Só que o ser humano quase nunca ele para pensar nas consequências dos seus atos, né? O que os atos podem causar, não só para os outros, mas como para si mesmo, né? Tu vê, o ser humano ele é tão ignorante às vezes que ele nem para pensar nas consequências dessas coisas para si mesmo, né? Então o bullying é uma atitude grotesca que tem tirado a vida de muita gente, tem causado danos permanentes a muita gente que relata na internet, porque as marcas do bullying, querendo ou não, elas permanecem na nossa vida para sempre, podem se passar 10, 20, 30 anos. A pessoa pode estar lá com seus 50 anos de idade, tá dirigindo em uma viagem a trabalho e lembrar daquela situação que aconteceu enquanto ainda estava na escola, né? Então, o bullying deixa marcas profundas nas pessoas que às vezes nunca se recuperam, né? Ou demoram muito tempo para se recuperar. Então, basicamente esse seria o recado que eu queria passar nesse vídeo para refletir um pouco para vocês, trazer alguns dados sobre o bullying, que é uma situação horrível, uma situação que muita gente está sofrendo nesse exato momento em que eu estou fazendo esse vídeo. E fica o meu alerta para você que faz bullying, né? Para de fazer isso com os outros, porque não é só o risco para a vítima, é um risco para você também. Não pensa que você é o fodão porque você não é. Você não é nada, tá? Você não é superior a ninguém. Então, fique fora disso, tá? Eu acho que você ganha muito melhor cuidando da tua vida, né? Buscando prosperar do que você tentando reduzir outra pessoa. E pra pessoa que sofre bullying hoje, né? Eu deixo o recado de você buscar ajuda da sua instituição que você tá. Se for numa escola, busque professores, busque ajuda com a direção, busque ajuda em algum superior imediato que você tiver alcance ali, e com certeza converse com a sua família, busquem uma alternativa que seja menos danosa, nem que você precise sair do local, né? Se você tiver essa opção, eu sei que nem todos têm essa opção, mas se você tiver a opção de se afastar do local e das pessoas que são agressivas, recomendo que faça, porque é a maneira mais eficiente de você se proteger, se afastando dos maus elementos, né, por assim dizer. E com certeza buscar ajuda psicológica, né, para tratar os traumas, né, que talvez você tenha sofrido ao longo da vida, e que talvez você tenha, né, consigo, e que possa gerar problemas para você, que possa impedir você de prosperar em algum momento. Porque uma coisa é clara, né, o bullying pode até marcar, mas ele não pode impedir você de prosperar em nenhum momento. E a prosperidade é a maior vitória que você pode ter contra o bullying, beleza? É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Já convido vocês a se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho das notificações. Vão ter vários vídeos novos aqui pra frente. As nossas séries vão continuar. E é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem comentar também, deixar a opinião de vocês, se vocês concordam, discordam, tem alguma coisa que poderia estar acrescentando a esse assunto, alguma coisa que poderia auxiliar as vítimas para que esse tipo de fatalidade ou acontecimento reduzisse, ou se a gente conseguisse que ele não acontecesse mais também, fica aí a critério de vocês. É isso aí, meus queridos. Até mais. Forte abraço. Valeu.